Olá pessoal, hoje o assunto é sério e eu espero que Deus me use como instrumento, como uma ferramenta para lhe trazer direção e também lhe trazer paz, né? Não adianta você saber que uma tempestade está vindo na sua direção se você não tiver a serenidade de coração para tomar as ações necessárias. Então, que Deus me use e vamos entrar num assunto bem interessante, tá bom? Antes eu quero aproveitar o ensejo, que eu estou muito feliz com isso, eu preciso partilhar esse momento com vocês. Meu livro A História de Mitra, tomo 2, ficou pronto. A editora Arcádia está fazendo com muita excelência o trabalho, né? Até o final desse ano vai ser publicado, estou gravando esse vídeo em 2021, novembro de 2021. Então até dezembro desse ano, acho que já sai o Rastros do Oculto, e o ano que vem, até abril do ano que vem, vai estar saindo o tomo 3 da História de Mitra. Aí você vai ter 1, 2 e o 3, a Arcádia também vai lançar o tomo 1. Tá fazendo assim com uma qualidade incrível, que eu impressionado com tudo isso aqui. Estou muito feliz, né? Um livro meu assim com gravura, olha só que legal. Então tá aí a dica para vocês. Toda a minha carteira agora tá com a editora Arcádia, tá? Em breve vai ter também em e-book e tudo mais, tá bom? Bom, vamos lá. O que nós vamos esperar para o ano 2022? Nós já estamos terminando 2021 e teve muitas coisas que aconteceram. Eu vou explicar isso bem detalhadamente. Tem uma das capas da revista Economist, parece que eles estão fazendo uma construção, parece uma obra, né? Então eles estão trabalhando numa construção de um novo modelo econômico mundial, de uma nova ordem mundial, tá bom? Então, simplificando, essa capa é isso. Mas eu quero me ater a uma outra capa, que é essa aqui que a gente vai conversar, que aparece ali, né, o presidente chinês e aparece também o presidente dos Estados Unidos. E uma série de outras referências na volta. A Economist sempre canta a bola. Assista um vídeo meu chamado Decifrando Códigos. Eles cantaram a bola do que ia acontecer e aconteceu praticamente tudo que eles disseram. Então eles não conseguem prever o futuro. Evidentemente, o diabo não tem essa capacidade. Mas eles conhecem uma agenda. A agenda é essa que eu também conheço, porque eu fui exposto a ela exaustivamente e eu decoro. Eu tenho memória fotográfica, eu decoro fácil. Todos os livros que você está vendo aqui, aliás, arrumar minha estante, é uma bagunça, né? Eu li todos, mais de uma vez, todos os livros que eu tenho em casa. Gosto bastante e lembro tudo da história de cada um, lembro dos filmes e tudo mais. Então veja o vídeo meu Decifrando Códigos, você vai entender como eles são bastante assertivos. É claro que tudo ocorre na permissão de Deus, no tempo de Deus, e Deus disse que o Apocalipse vai acontecer. Então nós não podemos impedir, mas você pode estar preparado para ele, não é? Mesmo porque o livro de Apocalipse já começa com uma bem-aventurança. Bem-aventurado aquele que lê, que ouve e que guarda esses preceitos. Então, dos 66 livros da Bíblia, né, o Apocalipse ele já começa, é o único livro que começa ele apresentando uma bênção. Não é para você ter medo. Jesus não diz, tenhais medo. Não, Jesus, seja prudente. Eu estou avisando o que vai acontecer. O cenário começa a se moldurar diante de nós. Contudo, esse cenário não caracteriza o fim, mas é o princípio das dores. Esse eu creio que é o momento histórico que nós estamos vivendo. Eu já falei isso em outros vídeos, Calendário Secreto 2023, já falei na série Apocalipse e em outros vídeos mais. Então, a revista Economist é uma publicação inglesa que ela abarca assuntos internacionais, economia internacional. Ela hoje, né, tem a sua sede em Londres, né, no Reino Unido, e a primeira exemplar, né, ela começou com um homem chamado James Wilson, em 1843. Antecipando, sim, a Economist tem ligação direta com os Illuminatis e direta também com a Irmandade, que procura não aparecer tanto. As seitas secretas são discretas, então quanto menos visibilidade eles tiverem, melhor para eles, né? Então, esse veículo, né, a Economist, na verdade faz parte de um grande conglomerado de coisas. São pessoas riquíssimas, trilhardárias que estão por trás disso e que controlam o mundo. O que controla o mundo hoje é dinheiro, é poder econômico. Nem sempre você ter o poder presidencial lhe dá a chancela de um poder majoritário. Muitas vezes existem pessoas nos bastidores que estão movimentando os cordéis. Então, nesse conglomerado, está também ligado às famílias italianas, né? Como a família Angeli, né? Que é donos da Fiat, do Clube Juventus, de vários jornais italianos, né? E também divide em vários grupos de acionistas da Economist, que estão em várias frentes de bancos e tudo mais. São grandes investidores. Mas também nós temos o destaque aqui, uma
dessas lideranças, né, mundiais, uma família, né, uma dinastia que está nessas lideranças mundiais, né, que são trilhardários também, é a família Rothschild. Já ouviu falar da família Rothschild? Então, essa família, ela está aí há muitos anos, passando de geração para geração, sim. Fazem parte da Irmandade, sim, são satanistas, são adoradores do diabo, e eles, sim, né, estão ligados a uma agenda global e preparar as plataformas para a vinda do anticristo e também ter o controle majoritário. Isso vai culminar no grande reset. Tem um vídeo no meu canal, assista o grande reset, você vai entender melhor, tá bom? A influência dos Rothschild, as influências do Rothschild na economia mundial, ela é notória. Isso é falada e repetida por historiadores em todo o mundo, né? E essa história deles é conhecida já por séculos. Banqueiros dessa família, diz historiadores, decidiram inclusive vitórias de guerras napoleônicas e conquistas napoleônicas por terem investido todo o seu peso financeiro na Grã-Bretanha. Então eles decidiram, né? Muitas vezes essa dinastia teve papel de decidir guerras. Sim, eles decidiram guerras, né? A Segunda Guerra Mundial foi orquestrada também, foi muitas vezes, ganharam muito dinheiro com a guerra, né? E também foi orquestrada através dessas famílias poderosas. Sim, eles estabelecem guerras. Vai ter mais uma guerra? Provavelmente sim. Provavelmente sim, mas não acredito que seja uma guerra atômica, nuclear, porque aí você acaba com o planeta, né? Mas uma guerra biológica, porque aí você preserva todas as estruturas, né? Mas vamos com calma aqui. A família Rothschild, ela está ligada a vários negócios, serviços, né, serviços financeiros, são donos de muitos imóveis, mineração, né, estão na área de energia, agricultura, produção de vinho, dentre outros. Então, eles têm um verdadeiro império, né, e muitos banqueiros. Eles procuram fazer de tudo para manter a discrição, mas em 1988, preste atenção, a revista Economist fez uma previsão, vou colocar aqui a capa. Em 1988 eles cantaram a bola de uma moeda única. Vai ter uma moeda mundial, né? Só que isso, na época que foi lançado, era uma utopia. Isso não poderia acontecer, mas agora aconteceu. Como é que eles previram isso? Como é que eles sabiam disso? Porque tem uma agenda, e essa agenda está muito bem, a engrenagem funcionando. Inclusive, quando a gente fala em nova ordem mundial, não é uma coisa nova. Se você pesquisar, nos últimos 10 anos, se falou muito em nova ordem mundial. Obama falou, Sarkozy falou, foi falado no G20, foi falado pela ONU. Foi falado pelo Papa. Muitas pessoas estão falando em nova ordem mundial. Parece algo bom, está na nota de $1. Novos ordo seclorio, nova ordem mundial. Está lá. Então não é uma coisa recente. Já estão trabalhando isso há mais de 10 anos, mais de uma década. E foi profetizado pela revista Economist de uma moeda, né, que iria despontar, uma moeda única, uma criptomoeda. Essa criptomoeda foi prevista, né, por Jacob Rothschild, e ele acabou colocando essa questão e falando também que a economia ia sofrer um colapso. Veja bem, hoje está tudo interligado. Se a Bolsa de Tóquio quebrar, você pode perder seu dinheiro, você pode perder seu negócio, né? Se a Bolsa de Nova York estourar, o Banco Bradesco, que é a maior instituição privada do Brasil, vai à falência, porque está tudo interligado com a globalização. Então hoje é muito fácil você desestabilizar a balança comercial, porque está tudo interligado. Então, se você tem uma boa memória, não sei se vocês lembram de uma epidemia que teve da vaca louca, desestabilizou a balança comercial. Agora, com essa pandemia, mais uma vez nós vimos um impacto na economia, né? Porque pessoas perderam emprego, né? A economia ficou bem mais frágil, deixou de circular moeda em nosso país. Né? Nós tivemos um pequeno abalo ali. Foi um teste, é um teste. Ainda não é o grande abalo, né? Aguarde, vamos por etapas aqui. Esses grandes bancos, né, que pertencem a essas grandes famílias, que estão em posse desse dinheiro, eles circulam transações financeiras pelo mundo inteiro isenta de impostos. A detalhe, isenta de impostos. E assim, por instituições não governamentais e por instituições que não têm não foram eleitas pelo governo. Você abre uma ONG, né, e aquela ONG transita dinheiro. É um sistema fantástico de lavagem de dinheiro. Então, sim, as grandes seitas satânicas lavam o seu dinheiro, transportam fortunas de lá para cá, né, e daqui para lá, através de ONGs, né, muitas vezes somente de fachada, só para ter a isenção de impostos, não ter a fiscalização de receita e também faz com que você tenha um
poder financeiro naquela região, né, que muitas vezes vai sobrepujar até mesmo o poder presidencial. Porque lembrando, um presidente, ele precisa de apoio financeiro de grandes empresários, não apenas no seu processo de eleição, mas depois também na sua permanência, né? Tudo isso daí faz parte de um grande bojo de negociações. E tudo isso só vai reforçar ainda mais o grande reset. Faz com que as populações mundiais passem a anelar isso. Porque quanto pior a crise financeira, maior a nossa vontade de estabilizar isso. Precisa ter o caos para que alguém estabeleça a ordem, né? Um dos grandes idealizadores e defensores da moeda única, da criptomoeda, é ninguém mais, ninguém menos do que George Soros. Esse George Soros, sim, satanista da Irmandade. Não só ele, a família dele também, né? Assim como o genro do presidente Donald Trump, ele mesmo, Vladimir Putin e tantos outros fazem parte do clube de golfe, tá? Observe na capa da revista Economist alguns símbolos bem pequenininhos, estão vendo 4 símbolos pequenininhos. Um que parece uma bolinha com pontinhos na volta, outro que lhe parece meio rudimentar, um outro símbolo que a gente desconhece, o símbolo do Bitcoin, né? E um outro parece um L. O que significa isso? São 4 criptomoedas, né, já conhecidas em uso, né? São elas, vou colocar uma a uma aqui o simbolismo. Bitcoin, que você já ouviu falar, tem o Litecoin, tem o Cardano e tem o Ethereum, né? Então essas 4 símbolos vão estar ali. E você vê a simbologia deles como é que é interessante aí também. Então eles estão dando um sinal de que, olha, a criptomoeda vai entrar em vigor. Nós vamos estar inserindo com mais ênfase em 2022 a criptomoeda, porque aí nós vamos tirar essa circulação de dinheiro e assim como foi feito, ainda de uma forma experimental com o euro, e lembrando que o euro, né, pegar aqui o símbolo do euro, se você inverter a posição, é a mesma posição da marca que eu tenho na mão, que foi feita na Irmandade, né? E a mesma posição, por exemplo, daquele jogo antigo, Quake, né, que tinha 676 fases, né? É mais antiga. Então, essa simbologia do euro que foi colocado já para facilitar, né, na União Europeia assim, monetariamente, facilitar a circulação de dinheiro na União Europeia, agora isso daí passa a ser rudimentar e começa a entrar em cena uma nova possibilidade ali de negociações através da criptomoeda. Então surgem essas 4 que são as principais e já estão em cena colocando. Com isso, o que está acontecendo? Uma moeda única, uma moeda universal para favorecer um governo universal, uma nova ordem universal. A Irmandade também traz à tona, através dessas grandes famílias, de grandes potenciais de influência mundial, não econômica, mas também na mídia, elas estão trazendo uma série de debates mundiais. Por exemplo, sobre o aborto, sobre a ideologia de gênero, sobre políticas e legalizações de drogas, sobre discussões raciais. Isso parece uma coisa que nos une, né? Que nós anelamos a igualdade. Então, quando eles colocam isso na mesa de negociações, faz com que pareça uma coisa muito positiva, porque está unindo pessoas. O que mais une as pessoas? O que mais está unindo? A pandemia une, as pessoas se unem em prol de uma coisa, né? Então, não é uma união de ideias, não é uma união religiosa, mas é uma união de propósito. Então todo mundo está preocupado, né, com a pandemia. Então o que acontece? O presidente, né, vamos colocar o Vladimir Putin, ele usa máscara, ele usa álcool gel. O presidente americano também. E nós também usamos. Está tudo igualitário, não é? Então, em prol desse bem maior, é feito um passaporte sanitário, em prol desse bem maior, é feito todas umas medidas de segurança protetivas para que a população tenha segurança, né? Não tenha óbito, não tenha sobrecarga nos hospitais, né? Parece uma coisa muito boa, esses discursos são muito bons, eles polarizam, eles unem, assim como o aquecimento global. Todo mundo está preocupado com o aquecimento global. Quem cantou a bola foi o Al Gore, né? Então, uma coisa interessante, ele ganhou até o Prêmio Nobel da Paz por apenas citar esse assunto. E muitas coisas estão acontecendo. Então nós vemos ali já os simbolismos de uma nova moeda na capa da Economist.
Um fato curioso, né, em 1972, 729, né, algumas fotos propositalmente vazaram na mídia de uma grande festa que teve na família Rothschild. Essa festa foi em 12 de dezembro de 1972. Tá fazendo de novo aqui o efeito espelho. Eles gostam de fazer esse efeito espelho, tá? Eu vou explicar por quê, né? O espelho é um símbolo, tem uma simbologia mágica nele, mas tem proporções, medidas, evidentemente, que não vem ao caso. Mas eles usam, né, essa analogia com espelho, eles fazem sempre alusão ao espelho, ao espelhamento. 12 de dezembro, assim como a hora do diabo é às 3 da madrugada, né, a hora que Jesus teve vitória na cruz, que ele morreu, né, entregou sua vida e disse, está consumado, o véu do templo se rasga, foi às 3 da tarde. Né, pelo nosso horário convencional, horário judaico, hora nona. Então, às 3 da tarde, o efeito espelho, né, a mesma coisa, a hora, né, às 3 da manhã, mesma coisa, 3 da tarde, 3 da manhã, fazendo ali o espelhamento. Então, vamos dar sequência aqui. Dia 12 de dezembro de 72, caiu numa terça-feira. Parece estranho você fazer uma festa numa terça-feira. Tudo bem, todos eles são empresários milionários, eles não precisam trabalhar na terça-feira, mas eles escolheram a terça-feira por um motivo, tá? Essa festa não terminou na terça, terminou na sexta, foram alguns dias de festa, né, muitas vezes plagiando festas judaicas que duravam até 7 dias, né, algumas festas satânicas também vão durar de 7 a 9 dias, mas enfim, essa festa se prolongou, foi até sexta-feira, essa não foi tão grande, porque não foi uma festa iniciática, não foi uma festa sabática, não foi uma festa em homenagem a algum grande príncipe do inferno, foi apenas uma reunião entre eles. E ela aconteceu em 1972. Nesse ano, 72, curiosamente, teve exatamente 12 luas cheias. É difícil a gente concatenar isso. E exatamente 12 luas novas. Então, cada mês teve uma lua cheia e uma lua nova. A possibilidade matemática disso acontecer é remota. Então eles escolheram a data, muitas vezes amparados pela cabalística, numerológica, satanista e pela astrologia também. Assim como Deus dá sinais para nós através dos céus, né, o diabo também procura pautar alguns sinais que ele procura, né, apresentar, né, para poder fazer ali as suas festividades, seus rituais, suas reuniões, etc. Né? Nesse ano 1972, em janeiro e julho, perdão, teve eclipse lunar, em janeiro e julho. Então foi um ano bem assim delicado. Lembrando aqui que as fases da Lua que nós observamos, elas são distintas em 4 fases principais, só abrindo parênteses aqui, né, elas são pautadas na rotação da Terra, na translação da Terra em torno do Sol e também na rotação da Lua e no giro da Terra. A Lua termina a sua rotação em torno da Terra em cerca de 28 dias. A Lua percorre em torno da Terra. Ela não tem rotação em si mesma, ela tem uma translação em torno da Terra. O campo gravitacional está muito próximo dela, então ela não consegue girar no próprio eixo, mas ela gira em torno da Terra. E ela tem aproximadamente no ano 13 lunações, 13 voltas em torno do nosso planeta Terra, que em média vão durar 28 dias. Né? Então nós conhecemos basicamente 4 fases da Lua. A Lua nova, o quarto crescente, a Lua cheia e o quarto minguante. Né? A Lua nova, para o ocultismo, tem uma simbologia interessante, porque ela mostra sempre um novo ciclo, uma nova etapa, né? É sempre um novo processo que vai entrar. Tá bom? Vou parar só por aqui. Mas entre essas fases, existem outras fases também que são divididas. Por exemplo, na Lua nova, ela é dividida pelos astrônomos pela sua intensidade de brilho. Então, nós conhecemos essas 4 fases principais, mas existem dezenas de outras fases também, subfases, que a gente não se importa com ela. Mas na Lua Nova, a partir da 9ª hora que a Lua Nova se manifesta, né, existe uma carga energética importante e é utilizada isso daí para o satanismo, né? Por causa dessa carga energética da Lua, depois de 9 horas que ela estabelece, atinge um platô dela ali. Então eles se pautam muito nessa coisa. Lembrando que a Lua tem uma influência sobre as nossas marés, tem uma influência na nossa psique também, né? Já que nós somos a maior parte água. Então é fato, é ciência. Então no dia 12, tá fazendo espelhamento para dia 21, e o que acontece no dia 21? No hemisfério norte, acontece uma festividade que é chamada também de Iuli, né, ou Roda em norueguês, né, Roda em norueguês. É o solstício de inverno, né, que muitas pessoas vão especialmente lá em Stonehenge, né, onde os sacerdotes celtas druidas faziam as suas cerimônias. E essa data, né, o solstício de inverno, é comemorado em 21 de dezembro, normalmente em torno de 21 de dezembro. É uma das festividades mais celebradas no mundo, é o solstício de inverno. E principalmente por países nórdicos. Por quê? No solstício de inverno nós temos o dia mais curto
e a noite mais longa. Nós temos um período maior de trevas. Então, por isso essa celebração do solstício de inverno tem uma grande projeção nisso. Na Roma Antiga, eles também celebravam uma festa chamada Nascimento do Sol Invicto, né? Natalis Solis Invicti, Nascimento do Sol Invicto, né? Ou também tinha conhecido como Festival da Saturnália. Eu abarco com bastante detalhes essa festa da Saturnália, que é a sexta festa mais importante do satanismo, né? Na minha trilogia Quilaim, Nefilim e Icarim. Tá? Essa festa, esse Yule, né, essa festa da Saturnália, ela foi cristianizada, né? Ela era uma festa pagã, ela passou a ser cristianizada, lembrando, o Império Romano abraçou o cristianismo como religião oficial do Império Romano, criou a Igreja Católica Apostólica Romana, né, em 313, depois 325, Concílio de Nicéia na Turquia, e agora 354, né, é cristianizada essa festa, o Yule. O cristianismo, né, não tinha esse tipo de celebração no final do ano. Eles acreditavam, a igreja primitiva acreditava, que a época que Jesus nasceu era talvez em setembro. Então eles faziam uma comemoração do nascimento de Jesus em setembro. Aí, como ela foi cristianizada, né, o Império Romano acabou abraçando o cristianismo, né, ele acabou colocando a Saturnália na festa cristã. Então mudou para dezembro, né, dia 25 de dezembro, que era a celebração da Saturnália. E posteriormente, por exemplo, anterior ao ano 1600, né, não temos esse registro assim de cristãos enfeitando suas casas com sempre vivas. É uma planta que mesmo depois de seca, colhida e seca, ela continua preservando as suas cores. Né? Azevinho, não tinha essa questão. Depois de 1605, né, eles começaram a enfeitar mais a casa. Lembrando também que há uma ideia de respeito de Lutero. Lutero viu um pinheiro coberto de neve no sol, brilhava ali e ele teve a ideia de trazer essa beleza para sua casa, criou o conceito da árvore de Natal. Mas essa questão já existia antes, né? Eles eram costumes proibidos aos cristãos, até que em 1644 esse costume de enfeitar a casa e tudo mais, guirlanda, pinhas, acabou sendo melhor aceito, né? E a igreja aceitou isso também, né? Como a celebração de Natal. Então o Natal corresponde ao ritual de inverno, né? No hemisfério norte, também a Saturnália, né? Pelos romanos, representa o solstício, né? Só que feito da maneira inversa, como se estivéssemos do outro lado da roda do vento aqui. Como os druidas, né, conheciam o carvalho como uma árvore referencial para ele, até o termo druida quer dizer conhecer o carvalho, e o carvalho é uma árvore de raízes profundas, e a Bíblia fala do carvalho, somos carvalhos de justiça, muitos cristãos celebravam o Natal com essa árvore, com o carvalho, né, e depois, né, acabou mudando para pinheiro, né, por causa dessa observação aí do Lutero. Era comum, muitas vezes, também acender incensos, como louro, cedro, pinho, alecrim, né, eles também usavam pedras sagradas. Você vê que essas questões são antigas, né? Já quem tem dúvidas sobre pedras, sobre incensos, tinha incenso no tabernáculo, tinha pedra na coroa dos reis, tinha pedra nas vestes talares, tem pedra na Jerusalém Celestial. Deus fez, né? Veja o meu vídeo lá, O Poder das Pedras, é uma série, você vai entender, vai ampliar seus conhecimentos. Eles também utilizavam algumas pedras, conhecidas como olho de gato e rubi, né? E algumas ervas ritualísticas, que na verdade era só para trazer perfume, tá? Como louro, cardo santo, cedro, camomila e a própria sempre-viva. E muitos óleos essenciais também. Lembrando, era costume preparar os corpos, Jesus foi preparado, o corpo dele, com especiarias, com óleos essenciais. Então isso é uma coisa estabelecida por Deus, que não tem nada de demônio, só que o demônio que ele faz? Ele demoniza isso para que você não use, né? Para que você seja privado de muitas coisas. Mas você vai sentir, por exemplo, tem um óleo de olíbano, é um óleo muito perfumado, muito agradável, né? Azevinho, junípero, visco, musgo, carvalho, pinhas, alecrim, sálvia, né? Era muito comum utilizarem esses incensos nessas festas de final de ano, não só na Saturnália, mas também no Natal, né? A partir de 1600. Fecha parênteses, a família em 72 dando a festa. Foi uma festa um tanto quanto surreal. Muitas vezes assim meio que inspirada em Salvador Dalí, eles fizeram uma festa bizarra e vazaram essas informações propositalmente, né? Aí as fotos apareceram na mídia.
Essa festa vai ser muito semelhante a uma festa que vocês já viram, talvez, num programa num filme de TV, chamado o De Olhos Bem Fechados, com Tom Cruise e a Nicole Kidman, né? Esse De Olhos Bem Fechados retrata um pouquinho, uma centelha do que são as reuniões da Irmandade, né? Realmente as festas são algumas festas são parecidas com isso, tá? Mas não é que você chega lá e fala a senha, batatinha frita, 1, 2, 3, não, né? Eles vão te reconhecer por outros fatores, você tem que estar convidado, tem que ter um convite na mão, e é um convite especial, digamos assim, não dá para falsificar. A excentricidade do convite já começou pelo próprio convite. O convite eu vou pôr aqui, e você tinha que pôr um espelho para conseguir ler do outro lado. Se você colocar esse convite no espelho, você não vai apenas ler o que realmente está escrito, mas você vai ver se essas nuvens não estão aí por acaso. Se tiver um bom discernimento, você vai perceber o que tem aí também. A mesma coisa eles fizeram na capa da Economist. Sabe esse globo que aparece em cima com uma seta? Né? Se você colocar ele no espelho, ele vai mostrar uma parte do mundo aberto, como se fosse um mapa mundi aberto, né? E um X no meio, mostrando ali tipo uma espécie de reiniciação, o grande reset, mostrando que vai ser um ano importante para estabelecer todas as bases e fundamentos para o grande reset, tá? Não é ainda um apagão cibernético, não é, mas o grande reset não é um apagão cibernético, é resetar o nosso modo, o nosso modelo de vida para estabelecer um novo fundamento, uma nova ordem mundial. Veja o vídeo Grande Reset. Então o convite não dizia nada mais do que apenas o local, né, e o traje que eles deviam chegar. Na ocasião, o castelo construído por eles, né, pela própria família, ele estava com iluminação com luzes âmbar, para dar a impressão que estava em fogo, estava pegando fogo. E quando eles chegavam, né, no chateau, quando eles chegavam no castelo, eles eram recebidos por pessoas fantasiadas de gatos. Esses gatos levavam os convidados a uma espécie de labirinto, onde tinham coisas assim assustadoras. Eles não dizem o que, mas haviam provavelmente, cadáveres mutilados, peças de corpo de pessoas, devia ter alguma coisa assim para causar um impacto, né? Então quando eles passavam por esse labirinto, eles chegavam numa parte cheia de teias de aranha, eles eram recebidos finalmente por uma antessala, saíam desse labirinto, chegavam numa antessala, onde eles eram recebidos pela anfitriã, a Marie-Hélène Rothschild, né? Rothschild. Maria Helene Rothschild, né? E aí os visitantes tinham acesso. Eu vou colocar aqui a fantasia da, digamos, anfitriã. Quer dizer, com tanta coisa para utilizar, olha a fantasia. Sim, sinistro, né? Os convidados também se vestiram de maneiras um tanto quanto bizarras, e na mesa tinham decorações com corpos mutilados, feitos de cera, de crianças mutiladas, né? De pessoas mutiladas, usadas talvez em sacrifício. Pois é, já viram um filme chamado Museu de Cera? Pois é. Bom, aí estavam lá esses corpos, e também haviam outros que davam representação na mesa de atos de canibalismo, né? O que também, em algumas esferas da seita, eu ouvi dizer que é praticado também. Então, vamos entender ainda mais aqui. Por que eles revelam esses segredos? Lembrando que é uma seita hermética, existem juízes, promotores, delegados, políticos, pessoas muitíssimo poderosas na seita que se protegem. Quem assistiu lá o Round 6, né, sabe o que eles faziam com as pessoas que eles matavam? Cremavam, sumia tudo, estavam perto do mar, joga no mar, acabou, não tem corpo, né, e tem todo um sistema de proteção. Então, hoje nós vemos que isso que a Irmandade faz há anos, né, eles se protegem bastante. Então a única ferramenta que nós temos é orar, vigiar, para não cair nessas redes de engano, proteger os nossos familiares, os nossos entes queridos, né, os nossos filhos, as nossas filhas, para que não caiam nessas armadilhas elaboradas pelo diabo, né, não venham cair, né, nesses mantos aí colocados pelo diabo em nosso redor. E vamos estar orando, né, para que, eu sempre oro para que eles se convertam, sabe? Eu sempre oro para que haja uma transformação. É o meu ponto de vista. Vamos adiante? Então a revista Economista também previu, no ano 2009, mostrou a imagem do Cristo no Rio de Janeiro. Parecia uma época promissora para o Brasil. E depois, em 2019, mostra o desmatamento no Brasil. Depois mostra o Cristo com máscara, sufocando, né? Eles estão mostrando aí um calendário. E o que está acontecendo? Nesse momento histórico, nós estamos vivendo Apocalipse 11, exatamente o que diz Apocalipse 11. Presta atenção. Iraram-se as nações, e veio tua ira e o tempo dos mortos para que sejam julgados.
E é o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem teu nome. Aos pequenos e grandes, é o tempo de destruir os que destroem a terra. Apocalipse 11, 18. Quem é que tem o poder de destruir a terra? Na época que esse livro foi escrito, não tinha esse poder mundial. Hoje, com a tecnologia nuclear e com a tecnologia biológica, hoje os reis da terra podem destruir a terra. E vai chegar o tempo deles serem destruídos, de destruir aqueles que destroem. Então vivemos esse momento histórico, né? Um momento que na época que esse livro foi escrito, isso não existia. A Bíblia também fala para você calcular o número da besta, 666, é uma trindade satânica, eu já falei isso em outros vídeos, mas uma coisa curiosa é que esse cálculo mostra algo como está ligado a números, seria também um domínio econômico do mundo, né? Lembrando, não é uma união de ideias que vai ter, mas é uma união econômica que vai ter através do salário mínimo universal, proposto pelo Fórum Econômico Mundial, pelo Klaus, inclusive vão se reunir novamente agora em 2022 para falar de outros assuntos, dentre eles o principal pauta vai ser o Grande Reset. Atenção nesse negócio, vai ser lá em Davos, na Suíça. Então, o mundo começa a ver essas situações acontecendo e parece que o mundo começa a desejar sim um governo mundial, alguém que controle as informações do mundo, que parecem frágeis, toda hora entra hacker por aí, né? A economia, que controle também a proteção do meio ambiente, um líder mundial. Então essa ideia aqui que mostra na revista Economist, dizendo para 2022, colocando o mundo à frente, ou seja, o que vai acontecer adiante, o que virá a acontecer, mostra ali um ponto de vista interessante. Já, se você observar, você mora aqui no Brasil, nós não pudemos ir para o shopping, nós não pudemos ir para restaurantes, não pudemos ir para o teatro, não pudemos ir para o trabalho, não pudemos viajar, não pudemos ir para a igreja, não pudemos fazer nada. Mas agora você pode ir para o carnaval. Você sabe o que vai acontecer? Vai repetir de novo o que aconteceu. Em 2019, começou a ter a centelha do convite, né? Em 2020, após o carnaval, o bicho pegou aqui. Então, né, o convite vai entrar em recesso agora na época do final do ano. Não vão falar muito disso, vão dizer que os números estão bons, que não está subindo. A mídia não vai te alarmar, não vai te assustar para nada. Vão camuflar todos os dados, todos os relatórios vão ser colocados embaixo do tapete. Vão dizer para você que está tudo bem, né? E aí o que vai acontecer? Em março, né, o convite volta com uma variante extremamente mais agressiva e talvez mais letal. Já começa por aí. Então nós estamos num momento de ensaio. Nesse momento é ensaio. Eu tomo ou não tomo a picada? Nesse momento, se você não tomar picada, você vai ser mandado embora do trabalho. Se você não tomar picada, você não consegue emprego. Se você não tiver o passaporte, você não tem emprego, você não pode viajar, né? Em São Paulo, por exemplo, tem restrições para você ir a teatro, né? Se você não tiver ali, você não vai para o teatro. No Planetário estão exigindo, o Planetário de São Paulo, né, estão exigindo também. Então, nesse momento histórico, você tem que confiar numa promessa de Deus, né? Não é um ensaio. Nesse momento ainda não tem nada tão dramático acontecendo. É um ensaio. Você está sendo pressionado? Toma. Toma e pronto. E confia na promessa de Deus. Qual é a promessa? Aqui está a promessa. Esses são os sinais que seguirão. Você não corre atrás, eles vão te perseguir. Se você estiver no centro da vontade de Deus. Aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, não línguas estranhas, línguas para evangelizar, a língua tem que comunicar, tá? Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos entre os enfermos e os curarão. Marcos 16, 17 a 18. Então, mesmo que você tome algo mortífero, não lhe fará mal algum, porque você é cheio do Espírito Santo, Deus ele purifica isso em você. Então, nesse momento, né, a melhor ação de você tomar, sim, toma. Não cria problema nesse momento. Não é o momento do confronto. Não estamos ainda em combate. Eu vou sinalizar quando começa a guerra. Um boletim recentemente divulgado pela Fiocruz, eu vou colocar aqui, dia 12 de novembro de 2021, a Fiocruz destaca que uma nova onda do convite na Europa e na Ásia já estão pegando feio, né? Isso deve servir de alerta ao Brasil. Só que o Brasil não está nem aí, vai abrir para carnaval, a coisa vai piorar. Março do ano que vem, pode se preparar para uma segunda onda bem intensa, tá? A Europa, nesse momento, está sendo o epicentro, né,
da doença, né? E essa pandemia ela volta também a preocupar, especialmente os países europeus e também do leste europeu. A Holanda também está em estado de alerta, assim como eu falei, o leste europeu, entre eles a Rússia, Polônia, Ucrânia, Bulgária, né? A Alemanha, por exemplo, se você não tiver o comprovante, você não pode frequentar bar, não pode entrar em restaurante, não pode usar piscina pública, coloca um monte de restrição. O que está acontecendo? Se você não aceitar, né, você está fora da sociedade. Ninguém vai poder comprar, vender, transferir se não tiver a marca, não é? Então ainda não é a marca, é o ensaio para a marca. Lá o tio Bill está preparando isso através da luciferase, da nanotecnologia, de uma super picada que vai procurar abarcar todas as variantes, né, do convite, né? Então ele está preparando, mas é para frente. Então agora o ano que vem já vai acontecer algumas coisas. Olha o que a economista está cantando a bola. Uma segunda onda acarreta no quê? Mais desemprego, mais custos para o Estado e começamos a ter um impacto também nas importações, nas exportações, o impacto na economia. Atualmente, não estou falando da época lá que chegou no Brasil a coisa mais violenta, mas atualmente já tem alguns locais do planeta que já está faltando produtos nas prateleiras de mercado. Já começa a faltar. Imagina quando a onda vier de novo, quando a segunda onda começar a pegar. No Brasil, nós enfrentamos ainda uma seca. Só que aqui no Brasil é um grande celeiro, né? No Brasil ainda não vai ter um grande impacto não nessa questão de faltar alimento nas prateleiras. O essencial nós vamos ter. Mas em muitos países da Europa, leste europeu, China, pode ser que esteja esse impacto. Os Estados Unidos já prevendo isso, os Estados Unidos já canta a bola, é claro, eles sabem o que está acontecendo, eles conhecem essa engrenagem, já prevendo isso, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, ele vai elevar a produção de milho e de soja, vai aumentar ali, né? E lembrando, milho e soja são o que mesmo? Geneticamente modificados. Já falei disso em vídeo. Geneticamente modificado altera você geneticamente. A soja, por exemplo, não é preconizada por pediatras para crianças do sexo masculino até os 5 anos de idade. Tem muita coisa aí. O trigo está modificado, a soja está geneticamente modificada, né? Então, eles estão produzindo mais ainda. A China está comprando tudo que vê pela frente, porque a China também está se antecipando a algo que poderá acontecer. A China está comprando estoques enormes, milho, soja e outras coisas para poder se abastecer. A China enfrenta atualmente uma crise elétrica, por isso você vê aí esses ventiladores eólicos, né? A energia eólica enfrenta uma crise elétrica. Essa crise elétrica está impactando na indústria chinesa, que por sua vez impacta na nossa indústria. Por quê? Está tudo interligado. A agricultura do Brasil depende de insumos vindos principalmente da China. A maior parte dos insumos utilizados na agricultura do Brasil são importados. Então, fertilizantes, pesticidas, até mesmo adubos são importados. A grande parte é da China. Como eles têm impacto da eletricidade, uma crise elétrica ali, eles produzem menos, consequentemente exportam menos e nós temos menos insumos aqui. E quando temos, aumenta o preço. Então, a produção do Brasil também fica impactada. Você vê como está tudo interligado? Inclusive, a indústria já diz que está tendo impacto, né, em escassez de alguns alimentos congelados devido ao convite. É fácil colocar a culpa tudo pro convite agora. Então, isso já foi previsto pela ONU e também pela WEF, o Fórum Mundial Econômico. Já previu uma coisa dessa. Então você precisa primeiro estabelecer um caos para depois apresentar a ordem. Quando houver paz e segurança, haverá repentina destruição, né? Muitas dessas famílias, dentre elas o Rockefeller, também estão por trás fazendo uma grande pressão em torno disso, né? Para que essa crise, né, de alimentos econômica venha favorecer com que mais pessoas se engajem na agenda do Fórum Econômico Mundial e aceitem o grande reset como uma grande solução. E aceitem a moeda única e aceitem uma marca, né, que submetam a tomar as picadas, que sejam passivos ali ao governo, ao controle e se estabeleça então um governo mundial. Uma outra coisa curiosa aparece aqui no meio, 20-20-20. Embaixo, 21, 22, 23. Então nós sabemos que vai acontecer. 21, você já sabe o que aconteceu. 22, tem muita coisa que vai acontecer que já está cantando a bola. E 23 é o platô. Eles fecharam o ciclo ali, entendeu? No 2023, especialmente segundo o calendário, né, pelo que eu me recordo, como ele seria startar em outubro, novembro, mais provável novembro de 2023, novembro, dezembro, surgiria uma nova cepa.
sugerir um novo tipo de pandemia muito mais violenta, mais agressiva e mais contagiosa. Aí o mundo todo já está treinado e preparado para isso. Todos vão aceitar, né, a submissão vai ser totalitária. Né? Então coloca, por que 20, 20, 20? Porque o ano 2020 foi um marcador de tempo para todos. Agora, se você somar 20 mais 20 mais 20, 60. E somar embaixo 21, 22 e 23, nós vamos ter 66. Formamos 3 6 nessa coisa. Tem um 6 lá, mais 2 embaixo, o zero não conta. 666, uma marca, um carimbo ali dizendo, esse é o controle da nova ordem mundial, econômica nova ordem mundial também, né? Aí o que ocorre também? 22 o preparo e 23 encerra o ciclo, né? Muito já tem se falado 2023. Veja o meu vídeo calendário secreto 2023, você vai ficar mais antenado. Então é como se fosse uma contagem regressiva ao contrário, sabe? 21, 22, 23. Como 23 fosse o final dessa contagem. Você observa bem no meio, tem o 2020 e embaixo 2022, está em negrito, está negritado. O que aconteceu? 2020 nós tivemos o impacto da primeira onda, 2022 o impacto da segunda onda, alinhados ali, tá vendo? Outra onda, primeira onda 2020, segunda onda 2022. Provavelmente, né, nós vamos ter uma bolha, vamos começar a respirar e começar a sentir uma certa normalidade a partir de março, abril de 2023. Veja bem, não é uma profecia, é o que eles tinham de expectativa, é o que eu observo no meu entorno. E aí vai ter aquele descanso, quando houver paz e segurança haverá repentina destruição, e aí começa alguma coisa mais violenta. E outra questão, vocês veem ali que tem seringas, né? Uma seringa incolor e uma seringa vermelha. Por que isso? Vamos entender? A seringa vermelha representa o nosso tipo sanguíneo, o grupo sanguíneo. E nós vemos ali 3 sinaizinhos de mais, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, que é um espelhamento, de novo o efeito espelho. Nós vemos tanto os Estados Unidos quanto a China fazendo pesquisas. Nos Estados Unidos você vai ver um gráfico que sobe. Esse gráfico está subindo e mostra ali que eles estão desenvolvendo uma picada para se proteger. Eles só vão ter isso completo no final de 2023, mas eles vão estar preparando ali. Então mostra o gráfico subindo, vai aumentar o número de casos nos Estados Unidos, vai ter uma ascensão. Já do outro lado da China, mostra um frasquinho ali, tá vendo o frasquinho? Esse frasquinho representa que ele já tem a solução para o problema para eles. Ele já possui o imunizante, ele já tem a picada pronta, eles já estão preparados para isso. Então, nos Estados Unidos aumenta o número, na China nem tanto. E esses sinaizinhos de mais, bem no campo vermelho, mostra o nosso RH positivo. Então você sabe que existem 4 grupos de sanguíneo no nosso corpo, né? O A, o B, a B e o O. Né? São 4 grupos sanguíneos e temos o RH positivo ou negativo em cada um deles. Aqui nos está dando a impressão que o RH positivo é aquele que talvez faça uma interação com a picada. Talvez uma maneira de selecionar aqueles que vão ficar ou não. Nossa, não se importa com isso, tá bom? Se pauta na promessa que eu falei lá de Marcos. Mas essa questão do RH sanguíneo, ela tem uma relação bem interessante, viu? Existem estudos que já chegam a dizer que você tem a dieta pelo sangue, pelo seu grupo sanguíneo, tem uma dieta específica para você. Você sabe aquilo que é tóxico para você e aquilo que não é tóxico, né? E também acreditam que isso influencia até mesmo a nossa personalidade. Por exemplo, o RHO positivo, que sou eu, né? São pessoas generosas, apaixonadas, sociáveis, só falhar errar aqui, financeiramente bem-sucedidas. Essa parte não, né? Porque eu não estou aqui pelo dinheiro. Se tivesse eu já estava rico, mas a minha intenção é abençoar vocês. Então, interessante esse tipo de coisa, né? O tio Bill chegou a falar, né, que ele é o segundo homem mais rico do mundo, lembrando, e faz parte do clube também. Ele reuniu 7 indústrias farmacêuticas para trabalhar em conjunto numa super picada. Então a notícia que o tio Bill falou que estava trabalhando com 7 indústrias farmacêuticas foi noticiada em abril de 2020, aqui está ela, tá? Na revista Exame. E como ele colocou 18 meses, talvez em 2022 ele tenha alguma coisa nas mãos, mas não pronta ainda. Quero também lembrar que em 2015 o tio Bill disse que nós enfrentaríamos uma grande pandemia. Ele acertou. Por que ele acertou? E ele também chegou a prever uma pandemia pior, uma variante pior do que essa. E ele estaria trabalhando para isso, né, para proteger a população, com a sua fundação lá sem fins lucrativos. Né? Lembra que transita dinheiro para lá e para cá por ONGs? Pois é. Então a notícia foi dada em novembro de 2020 e ele disse que estava trabalhando nessa questão que provavelmente ficaria pronta em 3 anos. Em 3 anos seria novembro de 2023. Curiosa a data, né? O desemprego só vai voltar ao normal
em 2023. Provavelmente vai piorar um pouco mais essa situação do desemprego em 2022 e o impacto da economia também. Esses foguetes que estão representados aí, eles estão mostrando uma corrida espacial. Os Estados Unidos vão estar lançando um foguete, né, em fevereiro de 2022, um foguete chamado um projeto Artemis, é o seu novo projeto lunar, né? Então, o projeto Artemis, os Estados Unidos está fazendo isso. E a China também. A China está desenvolvendo uma estação espacial, né, que vai ficar em operação por pelo menos 10 anos, e eles pretendem terminar essa estação espacial até o final de 2022, né? E eles vão o nome da estação espacial chinesa, traduzido para o nosso idioma, seria Palácio Celestial. Nós vemos também um chip aí no meio da capa. Esse chip remete a um computador, uma placa de computador. Ou seja, com a pandemia, os serviços se tornaram remotos, as pessoas começaram a trabalhar em casa, não é isso? Trabalhando em casa, o seu sistema de antivírus que você tem no seu computador é pífio quando comparado a um sistema de antivírus de uma super empresa, né? Uma empresa tem suas proteções, tem várias etapas protetivas da empresa. Então em casa ficou mais fácil ser hackeado o computador da empresa através do seu computador, né? Vocês terem uma ideia, a cada 39 segundos, né, alguém é hackeado pela web, no mundo inteiro, alguém é hackeado. Então tem essa questão. Ainda não é um apagão cibernético, se bem que a Coreia do Norte tem notícias sobre isso também, eu vou mostrando aqui. Ela chegou, seus hackers invadem bancos de vários locais do mundo, especialmente países em desenvolvimento, que ainda não têm estrutura de proteção muito adequada, e roubam milhões de dólares. Milhões de dólares estão desviando. Para quê? Investir no seu programa nuclear. Então a Coreia do Norte continua investindo pesado no programa nuclear. E eles também têm pessoas treinadas para causar um apagão cibernético. Eles têm interesse nisso. Lembrando, a China é aliada da Coreia do Norte. A Coreia do Norte está quietinha, mas ele é apenas um urso em hibernação. Vai acordar. Coreia do Norte vai acordar. Escreva o que eu estou falando. Em suma, o que nós vamos fazer? Eu não posso escolher a tempestade. Eu não posso decidir qual tempestade eu vou participar e qual não. A tempestade está vindo para todos nós. Mas eu escolho. É minha escolha. Tu escolha o abrigo. Nós vamos abrigar aonde? Aonde é que vai estar a nossa força de resistência? Então, provavelmente março do ano que vem, março, abril do ano que vem, teremos aí uma segunda onda. Pode ser que o desemprego aumente, talvez tenhamos uma crise de abastecimento, não no Brasil, mas em outros países, especialmente na Europa e leste europeu, provavelmente, alguns países asiáticos talvez. Nós vamos ter uma obrigatoriedade cada vez maior de aceitar a picada, porque isso vai colocar uma série de restrições, e futuramente isso vai dar embasamento para o grande reset, que vai trabalhar com o seu score, né? Veja o vídeo. E nós vemos a introdução cada vez mais enfática de uma moeda virtual. E também de uma nova ordem mundial, onde já está inclusive na nota de dólar, e também já está, isso daí já é falado há mais de 10 anos. Então, meus irmãos, preste atenção nisso aqui que eu vou dizer. Meus irmãos, minhas irmãs, vocês são minha família. Sinceramente, eu desejo para mim, para os meus queridos, para minhas ovelhas, para os meus parentes, eu desejo para vocês. Então preste atenção no que eu vou dizer para vocês. Nós vamos precisar estabelecer uma rede, sabe? O remanescente fiel, temos que ter um polo de comunicação. A comunicação é fundamental nesse momento, porque as pessoas não estão mais se reunindo em igrejas, mesmo porque muitas igrejas, lamentavelmente a maioria, está contaminada pelo diabo, né? Os pastores se corromperam, tá uma loucura isso, né? Então a fé está esfriando, o amor está esfriando, os falsos profetas estão pululando e o negócio está feio. Então o remanescente fiel tem que se unir. E para nos unir, nós precisamos de um canal de comunicação. Eu preciso ter um acesso à comunicação com vocês. E hoje, as redes sociais é a ferramenta que nós temos. Tanto para esse vídeo ir longe, chegar onde eu não posso chegar, para impactar vidas, para abençoar vidas, para dar direção, né? Então nós precisamos nos unir mais. Presta atenção na estratégia que Deus colocou no meu coração. Uma vez estabelecido um link de comunicação entre nós precisamos usar essa ferramenta para orar uns pelos outros. Para que você possa apresentar os seus motivos de oração e esses motivos de oração reverberem e ecoem para um grupo maior, para que mais pessoas possam dobrar os joelhos e interceder por você. Porque muito pode o justo na sua súplica. Então precisamos de comunicação, precisamos de oração. Uma outra coisa que nós precisamos, nesse momento histórico, nós temos que estar juntos, unidos nós somos mais fortes. Nós temos que prestigiar os nossos irmãos na fé. Atenção no que diz o texto. E o que é instruído na palavra, reparta todos os seus bens com aquele que o instrui. Então, da onde é que você está buscando alimento espiritual? Qual é a fonte que está matando a sua sede? Qual é a fonte que está saciando a sua fome espiritual? Aonde você está tendo acolhimento? Onde você tem direção e ensino? Se for essa a fonte,
Ok, invista nessa fonte. Ore pela gente, compartilhe os vídeos, tá? Expanda essa tenda para que mais pessoas possam ser alcançadas e invista, né? Eu sei que o investimento muitas vezes não é grande porque o amor tem se esfriado, mas no final do ano o missionário precisa mais. Então quanto mais recursos eu tiver, mais serenidade eu tenho para produzir vídeos, mais tranquilidade eu tenho no meu coração, eu consigo ter momentos de lazer, né? Porque eu não tenho, né? A maior parte do tempo eu estou trabalhando, eu estou escrevendo livro, pesquisando apontamento, leva 20 horas para preparar um apontamento para vocês, e eu cuidando das minhas ovelhas, eu tenho alguns momentos, né, com a minha princesa Alissa, é claro que é muito gostoso, um presente que Deus está me dando, eu estou conseguindo resgatar muitas coisas, né, que eu vivi com meu filho, está sendo muito bom. Então a gente precisa disso. Eu não preciso de dinheiro para viver. Eu preciso de dinheiro para viver, mas eu não vivo pelo dinheiro, entendeu? Mas eu preciso de recursos, né? Preciso de recursos. Muitas pessoas pedem para mim, paga a conta de luz, paga a conta de telefone, tô atrasado, vai cortar a minha água. E se eu tenho condição, diante de Deus, você sabe, talvez você tenha sido um dos beneficiários, né? Eu invisto, qual é o teu Pix, eu mando. Quando eu tenho, eu ajudo e faço isso com maior gratidão. Mas se eu não tiver nem para mim, como é que vai ficar? Como é que eu posso emanar luz, né, para vocês se a minha conta de luz for cortada? Então não esqueçam da gente, tá? Invistam, tá? Semeiem nessa terra. É bíblico, tá? Aí continua, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, carne ceifará a corrupção, mas o que semeia em espírito, em amor, no espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem. Tá vendo? É o tempo. Essa é a nossa missão, fazer o bem. Porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, presta atenção, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos. Mas, a Bíblia diz, principalmente aos domésticos da fé, ao seu irmão na fé. Prestigie o seu irmão na fé. Gálatas 6, de 6 a 10. Então, uma coisa que é importante ressaltar, nunca, jamais tire da sua mesa para ofertar. Não deixe de comprar remédio para você para ofertar. Não atrase o seu aluguel nem sua conta de água, de luz e telefone. Mas você deve sim investir no reino. Investir o seu melhor, tá? Mas não se prive, tá? Davi ele deu o melhor que ele tinha para Deus. Deu o melhor que ele tinha, né? Quando ele ofertou ali para a construção da casa de Deus, o templo. Ele ofertou do seu tesouro particular, mas ele não se privou da comida, da bebida, né, da casa dele, do palácio, não se privou dos custos e despesas do palácio, entende? Você tem que sim investir, mas com sabedoria, tá bom? E sempre por amor, tá? Nunca por medo de maldição ou buscando uma recompensa, porque aí não é amor, é negócio, né? É interesse. Se você está empregado, vista a camisa da empresa, dá o melhor, porque você é um cristão ali, você é uma luz, você é um ponto de referência, as pessoas estão olhando para você e vendo, puxa, ali é um cristão, então leva a bandeira de Cristo, faça tudo com amor, faça com dedicação, dê o seu melhor, sabe, não se envolva em rolo, em maracutá, em mentira, nada disso, seja você um funcionário exemplar, para que as pessoas olhem para você como uma referência positiva, ok? Tem emprego? Conserve seu emprego, dá o melhor. Agora, puxa, Daniel, fiquei desempregado nessa crise. Minha orientação para você. Olha, tem muitos irmãos que têm procurado fazer trabalhos artesanais para vender, têm feito bolos, doces, trabalham com vestuário, fizeram um curso de corte e costura, estão vendendo roupas, estão dando consultorias naquilo que eles conhecem, então através dos seus talentos, das suas habilidades, dos seus dons, né? Então você pode, de repente, ser um ótimo eletricista, de repente você faz um curso de eletricista, olha, um trabalho de eletricista não é barato não. Você montar um quadro elétrico, sabe, trocar um chuveiro, tem coisa, agora eu aprendi, né, mas eu me atrapalhava até mesmo para trocar um chuveiro, então você precisava chamar um eletricista para vir fazer, e então, sabe, invista nisso, eletricista, um encanador, um pintor, são a mão de obra que é o seu talento e que hoje em dia está bastante valorizada, né, então você pode investir nisso, jardinagem, paisagismo, corte e costura, como eu já falei, fazer um curso de psicanálise, você já é um profissional da saúde, fazer um curso de terapia holística e ensinar e atender pessoas e até mesmo formar outros terapeutas, ser personal trainer, fazer um curso de canto, né? Você aprende e depois ensina outros também a cantar, né? Eu não sou muito bom para isso, não tenho esse talento. Tocar um instrumento musical, eu toco, tipo, toco sino, toco apito, né? Mas trocar um instrumento musical, você pode, de repente, investir numa câmera,
e fazer filmagens para festas, eventos, casamentos, investir numa máquina fotográfica e fazer fotografia, né, de eventos também. Pode investir num curso de culinária, de repente você pode até trabalhar no restaurante ou fazer umas quentinhas, umas marmitex para vender. Isso está em alta hoje, gente, né? Então, eu quero que você invista em alguma coisa que é o seu talento e eu quero usar a minha rede social como uma ferramenta para te abençoar. É o que eu posso. Eu estou hoje com 151 mil pessoas, né, no meu Instagram, né? Então, se você é meu irmão na fé, você está desempregado, de repente está fazendo doces para vender, você manda para mim o seu Instagram profissional, não manda pessoal, manda profissional, com as fotos, os seus bolos, me diz aonde você tá para eu divulgar, né? Porque você manda, não sei onde você tá, para saber a região, eu divulgo na minha rede social, tá bom? Eu vou divulgar o trabalho de vocês na rede social. Poxa, Daniel, eu sou um eletricista, ok. Fala para mim o seu nome, o seu telefone profissional ou de repente o seu Instagram, e eu divulgo você, o seu trabalho como eletricista, como pintor, como corte e costura, se você vende alguma coisa, enfim, sei lá, o que você fizer, sabe? Nós devemos prestigiar os domésticos na fé. Eu quero prestigiar vocês, eu quero usar a minha rede social como um meio para prestigiar, abençoar vocês. Então vocês mandem para mim. Lembrando, gente, eu recebo 2.000 mensagens por dia. Talvez eu não consiga te responder rápido, né? Talvez eu nem consiga ver todas, mas diante de Deus, vamos me esforçar para fazer o melhor. Sabe aquela coisa, quando você não pode fazer o melhor, faz sempre o melhor que pode. Então, eu não consigo responder 2.000 mensagens, mas eu consigo responder 500, eu vou responder 500 e eu dar qualidade para 500. É o meu limite. Então pode acontecer de você mandar e eu não ter um retorno naquela hora, mas eu vou me esforçar para procurar atender a maior parte de vocês, tá bom? Então, se você é líder espiritual e você tem suas ovelhas, você é pastor, né? Além de você orar, acolhê-las, dar direção, dar ensino, se elas estiverem passando alguma dificuldade, né, soma com a igreja, ajuda. Não se limita a essa coisa de cesta básica, né? Isso é muito ridículo, cesta básica. Faz uma compra como se fosse para você. Ajuda, né? Você é ovelha, né? Ore pelo seu líder, invista no seu líder, abençoe o seu líder também. Né? Então, muitas vezes eu vejo que a igreja tem condição de abençoar as suas ovelhinhas. De repente uma ovelhinha está precisando de fralda para o filho, está precisando de leite, sabe? Está sem comida, está com uma conta de luz atrasada, vai cortar a luz. A igreja tem condição de pagar. Claro que tem. Né? Você investe na igreja durante 10 anos. A igreja não pode investir em você por um mês? Claro que pode, é seu direito de ovelha, né? Então a gente tem que ter essa ciência. Então você é líder, né? Procura fazer o melhor. Às vezes não dá, né? Eu sei que às vezes não é possível, mas dentro do possível, vamos fazer o melhor, né? Então nós vamos ressignificar, porque o cristão ele tem essa pecha de ser egoísta, de ser avarento, de ser maldizente, de ser soberbo. Tá ficando assim a ideia dos crentes, dos cristãos, né? E não é, vamos ressignificar isso. Vamos fazer da insipidez da água, né, no sabor do vinho, vamos transformar isso, né? Nós temos essa capacidade de transformação. Então, se Deus falar com você para ajudar fulano, beltrano, ciclano, vai lá e ajuda, não deixa para amanhã o bem que você pode fazer hoje. Então, manda para mim, eu quero te divulgar, tá bom? Preciso de motivo de oração, Daniel, manda para mim também, eu vou divulgar o seu motivo de oração. Tá? Eu vou divulgar o seu nome. Ó, oração por fulano de tal. Deus sabe o que é, tá bom? Eu não preciso saber, Deus sabe. Você não precisa expor nada para mim, tá bom? Coloca o seu motivo de oração, eu vou colocar na rede. Eu tenho uma limitação, você sabe, de 100 stories por dia. Passar disso eu não posso publicar mais, né? Então eu vou tentar separar pelo menos 30 stories por dia, bloquinhos, para divulgar vocês, tá bom? Que às vezes tem coisa que eu quero falar, que eu tenho que manter o contato com vocês, tá bom? Outra coisa, né, para manter o nosso engajamento, que o Instagram cresça, a gente precisa de mais pessoas para curtir as mensagens, para comentar, porque aí dá engajamento, mais pessoas entram, divulga, para que mais pessoas tenham acesso a essa plataforma. Eu não quero vitrine, eu tô um pouco me lixando para vitrine, o que me interessa é vidas, é você, eu tô preocupado com a sua vida. Aí agora, vai faltar alimento? No Brasil não, o Brasil é um grande celeiro, nós temos o suficiente para nós, mas países da Europa, leste europeu, alguns países asiáticos, se você mora fora e está sentindo esse negócio, estoca sim. Não precisa para muito tempo não, tá? Esse saculejo talvez dure uns 3 meses. Essa crise maior, né, chega num platô de 3 meses. Então se você puder sim, agora é o momento, tá? Quem tá fora do Brasil, dependendo onde você tá, sonda a sua região aí, vê como é que tá a situação. Compre enlatado, né? Compre enlatado, água potável, papel higiênico, né? Porque sempre o pessoal esquece e acaba o papel higiênico no mercado. Eu não sei que o pessoal tanto usa papel higiênico nas crises. Eu acho que as pessoas ficam se borrando em casa, crise, né? E aí, sei lá, usa mais papel. Não sei, né? Eu assisto muito filme de terror daquele grande cineasta francês, o Jaci Borro, né? Enfim.
Então, enlatados vão durar mais, compre enlatados por uns 3 meses, água potável, papel higiênico, medicamentos, sabe, para dor de cabeça, febre, essas coisas é bom você ter, tá bom? Não precisa muita coisa não, acho que uns 3 meses, tá? Para quem tá fora do Brasil. No Brasil não vai ter esse problema não. É importante também, no meu caso, acho que tem que estocar vinho e chocolate. Brincadeira, tá bom? Então, meus irmãos, agora é hora da gente unir o remanescente, sabe? A gente tá muito disperso por aí. Vamos nos unir. O que nos une? O amor. Qual é a nossa força? A fé. Onde está a nossa vitória? Em Cristo. Então nós temos que estar juntos. Se a gente estiver separado nesse momento, a gente vai se estrepar, gente. Então vamos ficar juntos. A palavra agora é união. União pelo amor. Como era a igreja primitiva, sabe? As pessoas davam o melhor que eles tinham pelo outro, oravam uns pelos outros, colocavam suas ofertas aos pés dos apóstolos, os apóstolos redistribuíam o que faltava, ninguém passava necessidade, precisamos resgatar isso. Então, hoje a rede social é uma ferramenta. Eu quero usar essa ferramenta em serviço do reino, serviço de você, tá bom? Esse é o recado que eu tinha para vocês, eu precisava falar isso num vídeo só, então perdão se foi um pouquinho longo, mas eu aguardo aí o contato de vocês e para mim é uma honra servir os que servem, tá bom? E todo domingo eu vou tentar bater um papo com vocês, vou abrir uma live no Instagram, pra gente conversar um pouquinho, 5 minutos de prosa, já estão acompanhando aí, né? E eu vou chamar 2 ou 3 de vocês pra gente conversar um pouco, só pra ter essa interação mais próxima de vocês, tá bom? 5 minutinhos mesmo, tá? Eu tenho tanta coisa pra fazer, se contar uma história longa não dá. Mas é isso, viu, gente? Então lembra de orar por mim, lembra de interceder pela minha vida, que Deus conserve o meu coração humilde, que Deus me dê força, me dê muita força, porque essa época de final de ano é mais difícil para mim, quem acompanha sabe. Enfim, preciso de força. Força, capacidade intelectual para produzir vídeos, escrever livros, abençoar vocês, serenidade de coração para conseguir muitas vezes ouvir tantas histórias perturbadoras, né, que escrevem para mim, e eu conseguir ter a serenidade da resposta certa, da orientação certa, da orientação que vem de Deus, né, que não vaze alma em momento algum. E que Deus não permita que a gente venha a sofrer, sei lá, ser rechaçado nas coisas básicas, sabe? Que eu tenha o suficiente para pagar minhas contas e eu possa ainda ter o suficiente para abençoar outras vidas. É o que eu preciso, tá? É isso, gente. E compartilhe o vídeo, tá? Quanto mais gente souberem disso, melhor ainda, tá bom? Que Deus te abençoe e te guarde, viu? Até semana que vem, juntos nós somos mais fortes. Fica com Deus.